O curso de Direito habilita você para diversas carreiras. Você pode ser um advogado, delegado, juiz, promotor ou tantas outras. Aqui na FMB, nós oferecemos um curso onde tentamos transformar você em um verdadeiro protagonista do judiciário, habilitado para atuar com os meios tradicionais e alternativos de gestão de conflitos. Nossa matriz curricular tem como diferencial 3 disciplinas de práticas interdisciplinares que já aproximam o aluno, logo no início do curso, à realidade profissional. Na sequência, nós temos mais 3 disciplinas de práticas simuladas, onde os alunos são exercitados a atuar em casos simulados. Na sequência, mais 3 disciplinas de estágio supervisionado, onde os alunos de fato passam a atender pessoas e casos reais no nosso núcleo de prática jurídica. Para tanto, nós contamos com professores especialistas, mestres e doutores, promovemos cines jurídicos, simulados da OAB logo a partir do 3º semestre, para que ao final do curso o aluno já esteja preparado para o exame. Nós temos ainda convênios com a Escola Superior da Advocacia, promovendo oficinas, palestras presenciais e remotas, visitas técnicas ao Tribunal de Justiça, ao Complexo Penitenciário, a sede da OAB, dentre tantos outros. Todos esses mecanismos resultaram no sucesso de nossos alunos em diversas seleções bastante concorridas, como para estágio no Tribunal Regional do Trabalho, Defensoria Pública, Ministério Público, dentre outros. Isso demonstra que hoje nós estamos oferecendo a você, que é aqui da região do Maciço de Baturité, um curso com a qualidade que antes só se via na capital, onde eu estudei e outros colegas. Então, eu te convido a vir cursar Direito na FMB. Vem para a FMB. O seu sonho está ao seu alcance. Bem-vindos a mais um podcast Interdisciplinares. Eu sou Juliane Castro e no Interdisciplinares de hoje nós temos um tema incrível. Antes de falar, lembrando para vocês, o podcast Interdisciplinares, ele traz esse caldeirão científico que as nossas ciências dentro da Faculdade do Maciço de Baturité nos permitem debater, certo? E aí, dentro do Interdisciplinares, trazemos sempre um tema polêmico, um tema atual, um tema digno de uma boa discussão científica, certo? No Interdisciplinares de hoje, nós temos um tema eleições. Só o tema por si já é forte e polêmico, né? Mas eu quero lembrar para vocês que no tema de hoje e nos debates, no debate que nós faremos aqui com os nossos convidados, nós não temos nenhum viés político, nós não vamos ensinar vocês a votarem, não vamos sugerir candidato A ou candidato B, nós vamos debater dentro da ciência de hoje, que é o direito. Tema levantado pelo nosso curso de Direito. Na FMB nós temos Direito Presencial, lá em Baturité, certo? Estamos bem pertinho do nosso Direito EAD, tá bom? Para iniciar o nosso podcast de hoje, nós convidamos e aceitaram, assim, 2 convidados que têm especialidade dentro do tema, certo? E como é padrão do Interdisciplinares, nós pedimos sempre aos nossos candidatos que se apresentem, né, dentro das especialidades, dentro do que quiserem apresentar. Eu vou começar por ele, que já é da casa, já está bem à vontade, dentro do nosso Interdisciplinares, né? Professor Tafarel. Oi, Seja Juliane, tudo bem? bem-vindo. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Muito importante frisar que esse debate hoje, essa conversa, é uma conversa amistosa, uma conversa acadêmica, jurídica, técnica, e eu não quero ver os meus alunos discutindo daqui a pouco nos comentários, tá? Participem, mas participem como eu sempre estimulo vocês. A discussão tem que ser sempre saudável, para enriquecer, para fazer refletir, de forma muito respeitosa. A gente conta com a participação de vocês e a gente começa já esse debate. Então, vocês já me conhecem, eu sou coordenador do curso de Direito da FMB, sou pós-graduado, tenho um mestrado em gestão
de conflitos, já tive experiências também com eleições, já fui membro da comissão especial de eleições da OAB do Ceará, então estou aqui para colaborar hoje, vamos ver o que é que vai vir aí de pergunta de vocês. Vai vir coisas maravilhosas, que a gente vai discutir esse tema bastante. Doutor Reinaldo Braga, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Interdisciplinares. Quem é o doutor Reinaldo Braga? Boa tarde, Juliane, obrigado pelo convite, obrigado, professor Tafarel, pelo convite, obrigado a todos que fazem a FMB, uma instituição de educação que enaltece o Maciço de Baturité, e agora que está ramificando aqui para a região de Maracanã também, eu acho que é muito importante esse investimento na educação que tanto se necessita para que o nosso país possa se desenvolver. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os espectadores. Eu sou advogado, meu nome é Reinaldo Braga, como você já disse, Juliane. Eu sou advogado desde 2001. Iniciei minha carreira na iniciativa privada, cheguei a ser advogado regional de uma das 50 maiores empresas do Brasil. Depois, por questões familiares, eu resolvi voltar a residir em Baturité, onde eu fundei um escritório de advocacia, que está funcionando até hoje. Tenho um MBA em gestão de negócios pelo IBMEC, tenho um curso de extensão em direito eleitoral, já assessorei diversos candidatos e partidos políticos em eleições, continuo assessorando até hoje diversos candidatos e partidos políticos em eleição, e o direito eleitoral é uma paixão, né? Eu gosto muito do direito eleitoral porque ele durante o período eleitoral, principalmente, adrenalina o tempo inteiro, são decisões rápidas, são ações rápidas, são reações que têm que ser tomadas rapidamente também. Então, acho que é um tema bem interessante e eu recomendo fortemente a você que é estudante de direito a enveredar por essa área do direito eleitoral, que realmente para mim é apaixonante. Prazos curtíssimos, em horas, não tem aquela história de 15 dias, não sei quantos... Os prazos... Não temos suspensões de prazo em domingos, em feriados, em finais de semana. Como o professor Tafarel disse, alguns prazos geralmente relacionados à propaganda eleitoral são contados em hora, né? O candidato, quando vai fazer o registro de candidatura dele hoje, ele já deve declinar o WhatsApp, que recebe as intimações do candidato e da coligação, ou um e-mail. Então, realmente, essa ideia que se tem inicialmente de que a justiça ela é morosa nas outras áreas, na justiça eleitoral o exemplo é exatamente o contrário. É uma justiça extremamente rápida e responsiva, né? Mesmo porque ela precisa dar a maioria das respostas ainda dentro do período eleitoral. Então não se pode deixar para se julgar grande parte das ações depois que se terminar o período eleitoral. Então, de fato, como o professor Tafarel bem pontuou, são, via de regra, ações que têm prazo de resposta, de propositura bem rápido e que demandam também uma reação imediata da assessoria jurídica de candidatos e de partidos. Eu gosto de dizer também, complementando essa linha que o professor Tafarel colocou, que já há algum tempo não se faz campanha política sem uma boa assessoria jurídica e uma boa assessoria contábil. Então, o candidato que pretende vencer as eleições e que pretende assumir um mandato eletivo, que às vezes ele consegue vencer a eleição, mas comete algum deslize, algum ilícito na campanha eleitoral e acaba não tendo condições de assumir o mandato, ou, eventualmente, assumindo, acaba sendo cassado no decorrer dele, né? Então, eu gosto muito de dizer para os colegas advogados, para os militantes em direito e principalmente para as pessoas que atuam diretamente na política, que hoje não se consegue fazer campanhas políticas vitoriosas sem uma boa assessoria jurídica, uma boa assessoria de contabilidade e agora, mais recentemente, eu acho que uma boa assessoria de marketing de redes sociais, né? Que é um instrumento que agora, acho que as redes sociais vieram não só para as eleições, mas para todos os tipos de profissão. Não se vive mais fora desse ambiente de redes sociais. Exatamente. E vão permear, né, todas as ciências da FMB, sempre que a gente traz qualquer tipo de debate e tema aqui, levanta-se o marketing a todo instante, né? Bem, continuando na nossa imparcialidade, né, sempre, e aí já subiram algumas perguntas nessa primeira fala, mas eu vou seguir o nosso script aqui. Vamos falar um pouquinho de propaganda eleitoral. As formalizações mais recentes da lei, né, de eleições, o que é que o professor Tafarel, eu vou direcionar para ele e a gente fica nessa conversa bem tranquila, né? O que é que a gente tem de mais recente dentro das leis das eleições de propaganda eleitoral? Na verdade, Juliane, antes de a gente adentrar mesmo a
propaganda, é importante a gente citar que a campanha eleitoral, ela modificou. Ela tinha um prazo maior, esse prazo se tornou mais enxuto, mais exíguo, e eu queria saber do Rinaldo o que é que ele acha, se foi útil, se mudou muita coisa, se na verdade ficou mais do mesmo. A ideia política que se tinha por detrás dessa alteração era que isso iria trazer uma economia na fiscalização, uma economia até para os próprios partidos, poderia até mesmo respingar no fundo partidário, nas campanhas que são veiculadas em TV e rádio, etc., enfim. Mas a campanha, não só a publicidade, a campanha como um todo, ela teve uma redução, ela passou... O tempo de campanha, ela passou a ser um tempo menor. Queria que o Rinaldo falasse um pouco sobre isso, explicasse o que aconteceu. Pois não. A campanha eleitoral, até bem pouco tempo, ela era num período de 90 dias. E eu acho que, nesse ponto, também o direito eleitoral ele leva uma certa vantagem sobre os outros ramos do direito, porque ele consegue acompanhar com mais rapidez a evolução também da sociedade. Né? Você imagine que há 20 anos atrás, praticamente não se existia internet, nem redes sociais, então se demandava um tempo maior para que os candidatos pudessem se apresentar como candidatos à população em geral. E aí demandaria viagens presenciais, reuniões, movimentos de campanha de corpo a corpo, comícios, carreatas, passeatas, enfim. Então, esse período, que inicialmente era de 90 dias de campanha propriamente dita, ele era permissivo por conta dessa necessidade de um corpo a corpo maior que o candidato tinha que fazer com o eleitorado para levar a sua ideia e os seus planos de governo, enfim, o seu projeto para a cidade, para o estado ou para o país. Né? Depois, o que aconteceu? Apareceu a internet, a comunicação ela ficou mais direta, ela ficou mais rápida, ela ficou menos custosa, mais barata, né? Via de regra. E aí percebeu-se que 90 dias de campanha já era um prazo muito elástico ao que se pretendia. E além de ser um prazo muito elástico, também imaginou-se que era um gasto também muito alto para se manter uma campanha eleitoral, e aí com todo esse staff que eu falei agora há pouco, de assessoria jurídica, assessoria contábil, assessoria de marketing, assessoria de publicidade e propaganda, pessoas voluntárias ou não, material gráfico, enfim, material de propaganda de internet, de vídeos, programas políticos no rádio, que tem que ser gravados também produzidos, programas políticos de televisão, que também necessitam de uma estrutura grande. Então, imaginou-se que esse período de 90 dias ele já era um período que não era necessário, porque a população já não precisava daquele tempo para conhecer as ideias dos candidatos. Então, reduziu-se esse período para 45 dias de campanha, que é o período que a gente tem atualmente, e eu já sou um dos favoráveis de que esse período ele já está também muito elástico. Já seja mais reduzido ainda. Eu acho até que talvez se comece a pensar daqui a um período bem curto que 30 dias de campanha eleitoral seja suficiente. E aí por que eu acho isso? E aí por que eu defendo já essa redução também para 30 dias de campanha? A lei eleitoral também evoluiu na questão da pré-campanha. Né? Então, recentemente já é possível ao candidato, ou ao pré-candidato, melhor dizendo, que ele participe de eventos políticos, que expresse as opiniões dele sobre os temas diversos, que apresente ideias para o partido e para a comunidade em geral, do que ele pretende fazer se eleito for a determinado cargo. Então, se já há essa possibilidade na lei, se já é possível ao pré-candidato fazer essa divulgação ampla dos planos dele para se eventualmente for candidato e eventualmente vencer uma eleição, eu imagino que com os canais que se tem hoje, e se você perceber também o tipo de campanha que se tem feito nos últimos anos, a mudança drástica do tipo de campanha, que era uma campanha de rua, de movimentos de rua, com grandes comícios, com grandes carreatas, com grandes caminhadas. Hoje em dia, o que se tem são pequenas reuniões, são muitos vídeos nas redes sociais, são alguns vídeos pequenos aí no TikTok, ou alguns enviados pelo Instagram, enfim. Então, você vê que essa campanha que era de rua, ela passou a ser muito mais de internet e de redes sociais. E se ela está muito mais em internet e redes sociais, eu defendo que ela pode ser reduzida, inclusive para se gastar
menos nas campanhas. Essa pré-campanha, ela também tem tempo? Ou só a legalização do período de campanha já dos 90 dias? Ou... A pré-campanha é todo o período que se vai até a data de registro das candidaturas. Então, tudo que se faz antes de se registrar uma candidatura se chama de pré-campanha. E aí, sendo bem prático e resumindo bem, o que se pode fazer na pré-campanha? Ou melhor, o que não se pode fazer na pré-campanha? Eu não posso dizer, olha, eu sou candidato a governador, o meu número é o número Y, vote em mim. Sim. Então, aquele pedido direto de Ainda voto, não. Ainda não pode. Muito embora, se nós pegarmos a campanha atual que está aí na rua, nós percebemos que vários candidatos iniciaram esse período já visitando cidades, conversando, etc. Mas há essa vedação da lei a dizer assim, eu sou candidato pelo partido X, o meu número é o número Y, vote em mim. Então, em tese, falando num jurídico mais fácil de se compreender, o candidato pode expressar as opiniões dele, e o interesse em ser candidato. Interesse, e dizer que é candidato, o que ele não pode fazer é, olha, vote em mim, aquele pedido expresso de voto. Então, a pré-campanha é tudo que existe antes da formalização da candidatura do candidato ao cargo que for, deputado, governador, a presidente, enfim, a qualquer cargo eletivo que se busque uma eleição. Juliane, o Rinaldo falou uma coisa aqui muito interessante. A gente costuma falar dessa mudança eleitoral, né? Os alunos, as pessoas quando pensam no direito sabem que as leis estão mudando, mas quem já está na atividade muitas vezes clama por uma mudança mais rápida e acha essa mudança muito célere. O direito eleitoral, ele se atualiza a cada 2 anos. Não é verdade? Verdade. E aí, isso para quem vai advogar na área, porque o Rinaldo estimulou aqui que os alunos enveredem para esse ramo, tem que saber que a pessoa tem que se atualizar, porque praticamente a cada 2 anos tem alguma alteração, você tem que se atualizar, ele realmente é muito dinâmico, ele acompanha mesmo essas mudanças sociais. O direito eleitoral é diferente dos outros, porque o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem legitimidade para legislar a respeito de matéria eleitoral. Então, como o professor Tafarel disse, a cada 2 anos, geralmente, o TSE divulga uma resolução referente à propaganda eleitoral. Então, é ele que regulamenta o que pode ser feito no período de propaganda eleitoral ou não. Aí ele divulga uma resolução sobre gasto de campanha. Aí ele vai dizer quanto é que se pode gastar na campanha, qual é o limite de gasto com locação de veículo, qual é o limite de gasto com pessoal, qual é o limite que cada candidato pode gastar no total daquela campanha. Então, eu acho que talvez por essa peculiaridade do próprio tribunal poder, entre aspas, legislar sobre a matéria eleitoral, você desengessa esse processo que, em tese, deveria ser feito pelo Poder Legislativo. Muito mais devagar, com votação, deliberação, estudo por comissão, discussão, e levaria muito tempo. Né? Eu acho que nessa banda o direito eleitoral tem essa vantagem, muito embora na legislação mais larga, né, nas leis eleitorais propriamente ditas, ele dependa da votação do Congresso. Né? O exemplo mais agora recente é a questão do fundo eleitoral, né, que o Congresso deliberou pelo aumento do valor que os partidos políticos podem receber do poder público para gastar especificamente, não só nas eleições, mas em aspectos gerais de funcionamento dos partidos. É uma área muito mais sensível, né? Muito mais macro. Então tem que ter todo esse cuidado, né? Vamos dar uma pausa aqui nas nossas perguntas, dar um oi para quem está acompanhando aqui. Francisco Carlos, Cauê, Cícero, vão dizendo da onde vocês acompanham, tá, pessoal? E vão deixando aqui as perguntas. Alguns eu até já conheço, ó. Neilton, aluno, Jefferson, professor, nós temos aí já algumas perguntas surgindo de fato. André Alves também é aluno, temos alunos aqui da turma 04, temos funcionários da casa. Saiu umas perguntas boas. A gente chega já nesses temas aí, a gente vai avançando aos poucos, devagarzinho, vamos introduzindo, antes de chegar nesses temas mais polêmicos que vocês estão consultando aí. Deixa eu levantar outra coisa aqui. Lei das eleições, ela protege as chamadas bocas de urna, né? E aí já é bem conhecido, bem batido já, um tema bem batido. Pode falar um pouquinho das punições? Pois então, a punição da boca de urna hoje, ela é uma punição
ela é considerada crime, né? A boca de urna, antes de tudo, para que as pessoas entendam o que é essa boca de urna, né? Sim. Você ali nas proximidades da urna, da votação. Tem um raio? Não há um raio, é usado razoabilidade, um bom senso, né, Rinaldo? Não existe um raio na resolução, não diz Digo, é raio próximo. de distância. Não existe. Mas é utilizado ali o bom senso para analisar se você está nas proximidades da situação, ainda tentando arregimentar eleitores para um determinado candidato. Que às vezes isso acontece com troca de favores, de dinheiro, né? Transporte de eleitor irregular. Outras promessas. Acontece ali. São várias formas que existem para convencer esse eleitorado, né, Juliane? E aí essas pessoas, quem faz essa prática incorre em um crime eleitoral e essa pessoa ela é punida. Agora, me parece, Rinaldo, que essa pena ela ainda é muito pequena, já que essa conduta é esperada. Ela já está tão arraigada na nossa cultura. Muitas pessoas falam aí, é comum a gente ouvir aquela fala, a campanha se decide mesmo no dia que a gente vê o dinheiro soltando. Então, assim, já é uma coisa tão esperada. Será que essa pena, que hoje a própria lei já não precisava dizer que pode ser substituída por apenas alternativas, mas a própria lei já deixa isso claro. Essa pena não poderia ser maior e para desestimular mais essa situação? O que é que você pensa sobre isso? Eu agora vou usar a balança do direito para fazer uma analogia, né? Quando eu elogiei a justiça eleitoral de que ela é célere, que ela é responsiva, né? Que ela consegue legislar rapidamente, né? Na questão da fiscalização, a justiça eleitoral ela peca. Mas ela peca por conta da própria cultura do brasileiro de levar vantagem em tudo, né? Eu acho que essa questão da boca de urna ela é muito ligada a questão cultural, tanto dos candidatos, porque muito se demoniza, né, o candidato, que é o candidato que instiga, é o candidato que influencia, mas infelizmente na vida real, né, de quem é militante do direito, também ela é muito instigada pelo próprio eleitorado que, às vezes, em algumas oportunidades, tenta levar vantagem dessa situação. Então, eu acho que o problema da boca de urna em si, professor Tafarel, não é nem a questão de se aumentar a pena, né? Porque no Brasil também a gente tem muito dessa inflação legislativa. Toda vez que acontece alguma coisa que chama atenção, aumenta a punição, o que se faz? Vamos criar uma lei para aumentar a punição, vamos criar uma lei para punir, vamos criar uma lei para aquilo, né? Então, me parece, salvo o melhor juízo, que a resposta para essa situação da boca de urna seja fornecer à Justiça Eleitoral meios para que no dia da campanha, no dia da eleição, ela possa desenvolver uma fiscalização mais acurada, mais próxima. Geralmente, essa questão de boca de urna ela é atendida por quem? Por um policial militar que está passando, que a pessoa grita, está aqui pedindo voto e tal, não pode, não sei o quê. Então, eu acho que falta essa estrutura no dia da eleição à Justiça Eleitoral para que ela possa dar uma resposta mais acurada. E aí ela desestimule essa conduta, né? Por que nos Estados Unidos você vai pensar duas vezes antes de cometer um homicídio? Porque você sabe que, proporcionalmente, se você cometer um homicídio nos Estados Unidos, você vai ter 90% de chance de ser identificado e preso. Se você vier para o Brasil, você vai ter menos de 20% de chance de ser identificado e preso. Então, eu acho que falta, nesse ponto de repressão, é de que o eleitor ou o candidato, ele, antes de cometer aquela conduta irregular, ele saiba que vai haver uma grande probabilidade dele ser punido por conta daquela conduta. E aí, precisa da Justiça Eleitoral, no dia da eleição, ter uma estrutura mais adequada para responder. Agora, imaginamos que o nosso país é um país continental. É difícil, né? Então, no Ceará são 184 municípios. Você imagina você conseguir ter um policial ou um funcionário da Justiça Eleitoral em cada sessão eleitoral, ou nas proximidades de cada sessão eleitoral, que são mais de um em cada município, para fiscalizar efetivamente isso. Eu acho que isso também passa pela cultura do brasileiro. Nós estamos aqui tendo na audiência o Dr. Roberto Feijó, que é juiz eleitoral, inclusive, está prestigiando o nosso podcast. Um abraço, ele é professor da casa também, os alunos da FMB têm o privilégio de ter o professor Roberto Feijó, que é sempre, semestralmente, um destaque entre os professores com eles, né? Então, parabéns aí e obrigado por estar nos prestigiando. Dentre outros alunos, outros professores, Raul Nixon, e a gente vai já respondendo as perguntas de vocês.
Sim, vamos já entrar. Vamos a uma parte mais conceitual. Coligações partidárias. O que são, né? Como é que a gente pode definir coligações partidárias? E, dentro disso, qual a formação dessas coligações? Pronto, essas coligações, que são essa união de partidos, né, que naquele momento decidem estrategicamente ou ideologicamente defender uma determinada bandeira, um programa de governo, às vezes não existe isso. Eu já ouvi alguns candidatos falando que não é mais por ideologia, às vezes é mais por estratégia mesmo, de que eu me junto a fulano, para os votos dele ele não vai ganhar, porque nessa coligação eu vou ter a maioria e quem vai ser eleito serei eu. Terei essas vantagens. Mas nós tivemos algumas mudanças nessas coligações, nessas eleições, né, Rinaldo? Quais foram as mais importantes que você cita? Eu gosto de brincar com os meus clientes que são vereadores ou são prefeitos, né, de dizer que essas mudanças eleitorais elas sempre pegam primeiro quem está mais embaixo, né, o vereador ou o prefeito, né. Então, assim, em 2017 houve uma reforma eleitoral e ela pôs fim às coligações proporcionais, né? Então, nós temos dois tipos de coligações, basicamente, ou tínhamos, né, dois tipos de coligações. As coligações majoritárias, que eram exatamente como o professor Tafarel disse, essa união de partidos para aquela determinada eleição, no caso de majoritária para prefeito, para governador, para presidente, para senador, são os cargos majoritários, e que não dependem de coeficiente eleitoral. Então, aquele candidato que é o mais votado na eleição majoritária é o candidato que é o eleito. Então, a gente tinha essa coligação para cargos majoritários e tínhamos também até 2017 a coligação para cargos proporcionais, né? Quais são os cargos proporcionais? Vereador, deputado estadual, deputado federal, que são cargos que nem sempre o candidato mais votado ele é o eleito, né? Aí teria uma conta para fazer de coeficiente eleitoral, que é mais ou menos a seguinte: você divide o número de cadeiras, se for de vereador, o número de cadeiras de vereadores, pela quantidade de votos válidos. E aí você vai ter o número de vereadores que seriam eleitos proporcionalmente. Então, cada partido, a partir daí, o mais votado iria subindo, né? Então, havia uma junção de partidos políticos para fazer a coligação proporcional somente para aquela eleição. Na eleição proporcional, isso é especialmente importante por conta do coeficiente eleitoral. Então, o candidato que tem menos votos, a gente tem um exemplo bem claro, por exemplo, o Tiririca. O Tiririca, lá em São Paulo, foi eleito uma eleição passada e levou, se não me engano, 8 deputados federais com ele. Então, os deputados federais do partido dele ou da coligação dele tiveram bem menos votos do que os candidatos que ficaram na suplência de outros partidos ou de outras coligações, né? Então, essa junção momentânea da coligação para a eleição proporcional, essa era uma estratégia, como o professor Tafarel Política disse, de sobrevivência e de eleição dos candidatos a cargos proporcionais. Pois bem, em 2017, nessa reformulação da legislação eleitoral, pôs-se fim às coligações proporcionais. Então, é possível fazer coligações majoritárias, ou seja, para os cargos majoritários, mas não mais para cargos proporcionais. A justificativa disso da época era de que no Brasil existiam-se muitos partidos políticos e havia necessidade de se filtrar, se diminuir a quantidade de partidos políticos e evitar aquelas legendas, famosas legendas de aluguel, que a pessoa tinha lá para receber dinheiro do fundo partidário, para dividir, enfim. Aí quando chegava na eleição, todo mundo se juntava, então estava tudo resolvido. Então, de 2017 para cá, não é mais permitido coligações proporcionais e os vereadores foram os primeiros a testar isso aí na eleição de 2017. E, aparentemente, não foi muito o que se pensou. Pelo menos não foi o que se pensou para o legislador que imaginou que isso seria uma alternativa. Por quê? Em 2021 criou-se as figuras das federações, as federações partidárias, né? Aí qual é a diferença da federação partidária para a coligação? A federação partidária funciona como uma coligação, só que permanente. Ao invés de ter uma coligação específica para aquela eleição, criou-se uma federação para que os partidos que resolverem se juntar, eles vão ser obrigados a ficarem juntos durante 4 anos. É um casamento obrigatório, não tem direito a divórcio. Tem que ser bem pensado. Agora a estratégia não é mais uma coisinha instantânea, né? Agora é uma coisa mais bem pensada. Não pode mais... Vai ter que aguentar por anos. Me parece que foi uma válvula de escape que o legislador encontrou
político encontrou para sanar uma coisa que talvez não tenha saído muito bem como ele imaginou. Sim. Né? E aí os vereadores foi que acabaram pagando o pato nessa época, porque na época não tinha a figura Da da federação. federação partidária. Né? Mas, em tese, funciona dessa forma. A diferença hoje é que a federação ela obrigatoriamente tem que durar 4 anos. O partido até pode sair da federação antes. Sim. Agora, ele vai ficar sem receber o fundo partidário e vai ficar 2 eleições sem poder se federar mais com ninguém. Então, eu acho que, de fato, é uma punição muito pesada para os partidos políticos. Né? A gente hoje, nessa última eleição, a gente tem 3 federações já registradas e que estão vigentes. A primeira é PT, PCdoB, PV. A segunda é Rede e PSOL. E a terceira, PSDB e Cidadania. Então, esses 3 partidos participam atualmente como uma federação partidária da eleição e, obrigatoriamente, nos próximos 4 anos, vão ter que caminharem juntos. Né? Aí, no bloco partidário, lá no Congresso, a liderança vai ter que ser dividida deles, o tempo de minutagem lá nas comissões, eles vão atuar como se fossem um partido só. Então, basicamente, a questão da coligação, a diferença ficou nessa situação, que era permitido antes a coligação majoritária proporcional, depois proibiu-se a legislação proporcional. Eu acho, na minha opinião, que talvez não tenha sido como os políticos imaginaram que seria, e aí depois criaram a figura da federação para poder fazer aí um arremedo nessa situação toda. Muito bom, para mim ficou bem explicado, né? Bem explicado demais. Os alunos conseguem entender. Perfeito. Bora dar uma quebrada de gelo aqui? Vamos subir a pergunta do Lucas. Boa tarde. Saíram várias notícias que alguns artistas não poderiam se posicionar politicamente em apoio aos seus candidatos, em seus shows. Qual o ato ilícito nessa situação? Estou vendo isso no Instagram, no YouTube? Isso. Ok. Eu subi a pergunta do Lucas Souza. Obrigado pela participação, tá, Lucas? E aí, já transpassando aqui algumas perguntas que nós tínhamos, mais explicativas, ele traz essa questão de posicionamento de artista, figura pública, né? Vocês acreditam que tem? Não, quero que você desenvolva. Bom, eu queria dizer primeiro que direito não é uma ciência exata, né? Eu sempre falo para os alunos. Claro. Eu tenho essa frase também, eu gosto muito de dizer que na matemática ou na Nem contabilidade... a contabilidade, né? doutor. Eu falo Nem a contabilidade eu gosto de dar o exemplo seguinte, olha, se você na matemática somar 2 mais 2, vai ser sempre 4. É exata. No direito, às vezes é 4, às vezes é 22, enfim, aí depende muito da situação que você está analisando. Né? Então, assim, eu tenho uma opinião a respeito disso, é a seguinte, eu entendo que o artista ele pode, em qualquer situação, como qualquer cidadão, pode se manifestar politicamente. O que a lei eleitoral veda é que o artista receba dinheiro para fazer aquela publicidade. Até um tempo atrás, era possível a figura do showmício. É isso que eu ia mencionar. Quando eu falava antes da questão de campanhas de rua, isso, de campanhas de rua, como é que aconteceu, e essa mudança que a gente falou um pouquinho antes do que era a campanha, que era de rua, e depois passou a ser mais de internet. Né? Então, há bem pouco tempo atrás, os políticos, para atraírem o público, o eleitorado, para os atos de campanha deles, eles pagavam a música, as artistas, as bandas, enfim. E a disputa deixava de ser sobre propostas, mas para ser em qual banda era melhor. Até gosto musical, né? Entrava exatamente. Então, confundia, né? O que, de fato, a lei eleitoral veda é a realização do showmício ou o artista receber para fazer aquela propaganda. Me parece que a pergunta do nosso ouvinte, Lucas, ela está mais direcionada aos eventos que aconteceram ultimamente, mas aí eu acho que essa restrição, na verdade, ela ficou mais a cargo dos produtores do evento, que temeram um pedido de voto expresso, e aí você incide naquela questão da pré-campanha, que não poderia haver o pedido de voto expresso, e aí poderia ocorrer eventualmente uma multa à pessoa ou à empresa que estava fazendo o evento, do que propriamente o artista não poder se manifestar. Como a gente tem vários exemplos de artistas que se manifestam nas redes sociais a favor de candidato A, B, C, D, enfim. Então, assim, não há... A vedação que há, de fato, é ao showmício. Né? E eu acho que essa questão de restrição ficou mais a cargo dos próprios produtores dos eventos privados, que, assim como também nas emissoras de TV, eles devem ter uma atitude isonômica em relação a todos os candidatos. Né? Então, acho que talvez tenha ficado com receio de, olha, se falou a respeito de um candidato A, vai ter que deixar uma banda tocar falando bem a respeito do candidato B.
Então, acho que foi mais por essa linha do que... Sem falar dos prejuízos financeiros, porque nós estamos naquela fase da vida em que as pessoas sabem, se você se manifestar de determinada forma, você fecha as portas para uma parcela de consumo. E aí os produtores têm esse cuidado, além das multas que vão recair também sobre eles e etc., que podem acontecer, também tem essa preocupação financeira, porque você acaba fechando e determinada parcela do público não vai mais querer ir por conta disso. Se você vir mesmo agora recentemente o Rock in Rio, né, houve uma preocupação dos próprios produtores do Rock in Rio em conversar com os artistas que participariam do evento para evitar esse tipo de manifestação, né? Então, assim, eu acho que ela tem mais um cunho comercial, como o professor Tafarel falou, do que propriamente eleitoral, fazendo a ressalva da questão dos showmícios, já que não são mais possíveis de se realizar há algum tempo. Mas foi interessante levantar a questão dos showmícios e relembrar, né, que são proibidos. Tem uma pergunta aqui também interessante. O Tiago Alves está perguntando: a ordem dos advogados está politizada? E aí eu quero começar, não sei se você vai concordar com a minha opinião, mas o que eu percebo é o seguinte: assim como os... Pesada, pergunta pesada, viu, Tiago? A gente se vê na sala de aula. Essa pergunta, assim, num universo de 1.200.000 advogados, você vai ter advogados que defendem todos os interesses diversos e candidatos possíveis. Então não dá para dizer que a ordem dos advogados ela está politizada. Tá mesmo, porque todos os candidatos e lados têm os seus assessores jurídicos, existem advogados defendendo todos, né, trabalhando profissionalmente, às vezes mais técnico do que apaixonado, que é uma postura que a gente mais tem enquanto advogados. Então eu não diria que a ordem dos advogados está politizada. O que eu posso te dizer é que o presidente da OAB, ele não deixa de ser um cidadão que, quando atingido, também tem seu viés ideológico do que acredita ou deixa de acreditar. O presidente da OAB do estado do Ceará, de São Paulo, do Rio de Janeiro, pensam diferente, às vezes, né, Santa Catarina, enfim. E eles se manifestam, eles podem falar, defender qual é a ideologia, qual é o programa de governo que mais apoiam, mas isso não significa que a classe dos advogados e a ordem dos advogados esteja politizada ou inclinada para um lado e não para o outro. Todos nós somos livres, a gente não recebe nenhum e-mail direcionando, olha, a orientação é que, como se fosse um partido político, que de fato existe uma orientação para votar em algo, em alguém, em um projeto de lei, enfim. A gente não tem essa orientação, né? Mas cada um é livre e defende o que é que acredita. Exige até essa postura profissional de vocês, né? Vocês vão ser demandados para prestarem serviços dentro da área jurídica da questão eleitoral. Exatamente. E aí tem que ter essa frieza para aceitar, ou vocês pendem em dizer, não tem, a minha ideologia vai sobressair. O que é que vocês podem dizer aí para os alunos para eles escolherem? Eu vou dar um conselho de postura. Do mesmo modo que um Rock in Rio se preocupa com a área comercial, você, enquanto prestador de serviço, se você quiser ser um advogado, você também deve se preocupar com a sua reputação e imagem para não fechar portas. Então, um dia, eu pensei aqui em dois nomes famosos aí que estão na política, que hoje estão juntos, mas às vezes eles estão separados, você está ali dando a própria cara, confundindo a profissão com o seu pessoal, se expondo demais por um candidato, e em outra campanha essas pessoas estão juntas. Então, o meu conselho, enquanto advogado, já com 10 anos, né, já encaliçado aí, já passado no alho e óleo, como se diz popularmente, é que a gente tem um pouco de cautela, ser mais ponderado nessa manifestação, ser mais técnico, para que você seja contratado, porque as pessoas reconhecem que você sabe do tema e que elas vão te dar um problema e você vai ter a competência. E não porque você está ali, vai brigar, vai se expor, vai estar nas redes sociais, brigando com a família, entrando no íntimo e confundindo a situação. É verdade.
Obrigado. Vai falar, Rinaldo, Vai antes de falar sobre isso? Eu só vou, só para complementar, acho que você falou perfeitamente e assim, nós podemos falar isso com muita compreensão do tema, porque no nosso escritório nós temos clientes políticos de partidos, desculpe, A ao partido Z. Perfeito, então. Então nós temos adversários políticos que são nossos clientes, são clientes do mesmo escritório. Por óbvio que a gente não pode litigar de um contra o outro, ou vice-versa, né? A gente não pode manejar uma ação de um contra o outro. Mas nós temos no nosso escritório políticos, candidatos que em eleições foram adversários, que depois passaram a ser aliados, enfim. E eu gosto muito de dizer não só para os políticos, né, para todos os clientes, que e aí também vai um conselho aí para a turma acadêmica, né? O escritório de advocacia ele tem que ser como um confessionário para a Igreja Católica. Então, quando uma pessoa que professa a fé católica vai lá perante um padre para fazer a confissão, o padre, né, tem pelo menos o dever de manter aquela confissão sob segredo. É do ofício do padre manter aquela confissão dos pecados sobre segredo, né? Então, quando um cliente vai até um escritório de advocacia falar sobre um problema, porque, via de regra, o cliente procura um advogado quando tem um problema. Então, ao advogado também é obrigatório o sigilo sobre tudo que é falado com ele. Tanto que uma das nossas prerrogativas é de que nós não podemos depor sobre assuntos que são falados do nosso cliente no nosso escritório. Mesmo que tenhamos ciência do que aconteceu, do crime ou do fato que delituoso, enfim, do que seja, nós não podemos falar sobre aquilo em juízo. Então, o conselho que eu dou ao colega que daqui a pouco vai estar na mesma bancada que nós tenha o seu escritório de advocacia como se fosse um confessionário. Outra coisa, como o professor Tafarel falou, ao advogado, enquanto profissional liberal que como também como ao médico, ao contador, por exemplo, qual é o maior patrimônio desse profissional? Seu nome, a fachada do escritório? É um escritório bonito? É um escritório chique? Não, é o seu nome profissional. Então, a sua conduta enquanto pessoa, ela é tão importante quanto como profissional. Então, a sociedade em que você vive vai reparar qual é a sua conduta. E isso também vai filtrar muito tipo de cliente que vai procurar o seu escritório. Não duvidem que em todo lugar alguém lhe observando. Verdade. Seja ele qual for. Então, são esses dois conselhos aí bem rápidos: confessionário no escritório e conduta ilibada, tanto na profissão quanto na vida pessoal. Delano, eu vou já deixar um pedido aqui para você fazer um recorte desse... Tem verdade. aqueles cortes, né, que a gente usa menorzinha, porque esse vídeo, essa é uma fala que eu uso muito com os alunos e a gente precisa reforçar isso, que eu sempre falo isso para os alunos: nós somos outdoors ambulantes. Desculpa me interromper, professor, mas só para não me fugir o raciocínio. Tem outro conselho também: não procurem o caminho mais fácil. O caminho mais fácil às vezes parece ser o melhor. O caminho da facilidade, do conluio, às vezes com outra parte, com outra coisa, às vezes parece ser o melhor caminho. Só que em termos de longo prazo para a carreira, é sempre o pior caminho. Então procurem fazer o que é correto, mesmo que do ponto de vista financeiro, num primeiro momento, isso represente um prejuízo ou deixar de ganhar alguma coisa. Isso vai respingar muito mais na frente na sua carreira, quando o seu cliente lhe encontrar na rua e vai dizer: olha, foi um profissional correto comigo. Eu gosto de dizer aos nossos clientes o seguinte: nós perdemos ações. É do jogo, você ganhar ou você perder. O que eu acho que o advogado não pode é enganar o cliente. Dizer: eu vou ganhar, ou está tudo certo, fique tranquilo, vai dar certo. Ou então perder a ação e não anunciar para o cliente: olha, perdemos a ação. Eu vou fazer outra analogia bem rapidinho. Advogado e médico, dois profissionais liberais. Quando você está doente e você vai a um médico, e o médico te examina e te consulta e passa um medicamento, e aí você vai para casa, no primeiro dia você não melhora. No segundo dia você não melhora. O que você faz? Você procura outro médico. Provavelmente você vai no segundo dia: estou tomando um remédio, não estou ficando melhor, eu vou procurar outro médico. Na advocacia,
quando um cliente entrega um problema a um advogado para resolver, via de regra, isso demora. O resultado demora a acontecer. E muitas vezes o cliente nem sabe do resultado final. Então, às vezes, também o cliente quer o caminho mais curto. Então, o que acontece? Ele demora também a entender, que eu falo cliente, ele demora também a entender que procurou um profissional, porque o resultado vai demorar muito tempo para ser entregue, que ele procurou um profissional que não tinha capacidade, ou que não tinha honestidade, ou que não era daquela área específica para resolver o problema dele. E quando ele se perceber que esse profissional que ele contratou não era o profissional adequado para aquela situação, ele já vai estar sem saída. Ele já não vai ter a oportunidade de procurar o médico no segundo dia, no terceiro dia, um médico diferente. Porque a ação dele já foi julgada, já passou o prazo do recurso e já não há mais o que fazer. Então, também aos clientes, cuidado com os advogados que procuram. Procurem advogados estabelecidos, procurem advogados que você tenha um acesso, porque a gente recebe muita gente no nosso escritório. Ai, doutor, é porque eu contratei o fulano, ele tinha um escritório ali, eu era em outra cidade, eu ligo para ele, ele não atende, eu já fui no escritório dele, já não está mais lá. Então, procurem profissionais que você saiba que tem uma reputação ilibada. Desculpa o recorte. Não, só complementa, não tem o que desculpar. Acho que essa é importante a gente também fazer essa cultura de recortes aqui no podcast. Não, nós né? temos, pode né? deixar que nós temos. Você pode só olhar ou falar nesse microfone, recorte, que a gente já Alex, já tá sabe. cortando, O pessoal já Alex, está cortando ali. Perfeito. Nem se preocupe. É uma pesquisa, ou é um podcast sobre pesquisa, sobre ciência. Eu queria muito subir uma pergunta, Tafarel, sobre as pesquisas eleitorais. Muito bem. Traz uma aí sobre as pesquisas eleitorais bem muito interessante. bacana. Pesquisa, de fato, não dá para falar eleições sem falar o quanto que as pesquisas elas acabam enviesando, né? Né? Muitas pessoas decidem não votar mais em uma pessoa porque supostamente aquela pessoa vai perder. As pesquisas já estão dizendo isso. Não vai, é uma frase muito comum. Não vou perder meu voto. Não vou perder meu voto. Isso é muito comum. Eu não vou nem perder meu voto e tal. Então, agora ocorrem situações em que todas as pesquisas vão em uma direção e do nada tem uma pesquisa com um resultado muito diferente. Muito diferente. E aí eu questiono, Rinaldo, o que fazer nesse tipo de situação? Você a pessoa, enquanto advogado, agora respondendo para os nossos alunos, né, para os nossos telespectadores, o que fazer numa situação dessa, em que você percebe que a pesquisa nitidamente ela não tem a seriedade que deveria ter, ela foi deixada ali para ser plantada em um momento muito estratégico. Geralmente as eleições municipais têm muito disso. E geralmente isso ocorre bem às vésperas, né? Assim, quando é a última oportunidade para você. Você fala de uma pesquisa tendenciosa, então. Não, é uma pesquisa falsa. Existem pesquisas que são nitidamente falsas. Elas são preparadas e estrategicamente elas são guardadas e deixadas para publicar naquele momento. Em tese, elas são maquiadas e que foram consultadas as pessoas naquele período. Mas a gente sabe que não é verdadeira. E aí você percebe nitidamente quem contratou, por quem fez a pesquisa, quantos funcionários a pessoa tem para entrevistar um número gigante de pessoas que ela disse que entrevistou. E aí você percebe nitidamente o que fazer numa situação como essa. Me parece que há um conflito de normas aí, né? Estamos no mundo do DVC aqui do direito, é interessante, né? Nós temos aí um conflito entre o direito à informação, que é constitucional, que as pessoas têm direito a ter acesso à informação, e, por outro lado, você tem essa problemática toda que o professor Tafarel falou agora. É muito comum o uso desse artifício de pesquisas falsas, infelizmente, principalmente nas eleições municipais. Eu falo para vocês que nas últimas 3 eleições municipais que advogamos para candidatos, nós tivemos que impugnar pesquisas políticas de véspera. Porque ou o formulário trazia claramente erros, porque, assim, vamos fazer só uma regressão. Assim, para que a pesquisa seja tornada pública, há 2 tipos de pesquisa, né? Um de consumo interno dos partidos e candidatos, que aí eles não precisam
cumprir algumas formalidades que a lei eleitoral exige. Para que eles fazem? Qual é o bairro que eu estou melhor, qual é o bairro que eu estou pior, qual é a cidade que está ruim, onde é que eu estou com mais rejeição, o que é que a população espera mais, ela quer mais saúde, quer mais educação, quer mais segurança pública. Então, essas pesquisas, elas são, via de regra, para consumo interno dos candidatos e partidos políticos, e essas pesquisas elas não dependem de muitas formalidades junto à Justiça Eleitoral, porque elas não podem ser publicadas, elas não podem vir ao conhecimento do eleitor. E existem as pesquisas que são feitas para que o público tome conhecimento, que o eleitor tome conhecimento, que são denominadas as pesquisas registradas na Justiça Eleitoral, que aí a esse tipo de pesquisa é necessário preencher algumas formalidades na legislação eleitoral, e basicamente, sendo bem rápido, é preciso que ela preencha um formulário lá, primeiro, que a empresa seja registrada lá na Justiça Eleitoral, não pode ser qualquer empresa que faça essa pesquisa, ela tem que ter um registro prévio na Justiça Eleitoral, e é necessário que aquela pesquisa ela seja registrada antes de ser divulgada. Registrada como? Ela vai dizer que eu vou fazer uma pesquisa com a amostragem de 2.000 eleitores nas cidades tais, tais e tais, na faixa etária tal, as perguntas vão ser essas, sobre espontânea, se é rejeição, então ele vai preencher um formulário dizendo como ele vai fazer aquela pesquisa e aonde ele vai fazer aquela pesquisa. Esse formulário ele é registrado na Justiça Eleitoral para que os candidatos adversários ou os partidos políticos adversários, antes que a pesquisa seja divulgada, e aí já vai ter acontecido o dano, né? Quando essa indução do eleitor, que é de fato muito forte, principalmente no nosso estado, que é um estado pobre, né? Que o eleitor tem aquela visão, eu vou votar em quem quer ganhar. Então, esse questionário ele precisa ser preenchido para que, se o candidato adversário enxergar algum indício de irregularidade, para que ele possa, antes da pesquisa ser publicada, ele manejar alguma ação judicial para evitar que a pesquisa seja divulgada. E aí, sendo já experiente no direito eleitoral, o que é que a gente costuma fazer quando chega um cliente com essa situação no escritório? Vamos ver quem é o instituto de pesquisa que está fazendo. Você pega o CNPJ do instituto de pesquisa, vê lá qual é o endereço que ele está registrado, vamos lá no nosso oráculo, lá no Google Maps, vamos lá para a sede dessa empresa. A empresa que vai fazer, como o professor Tafarel disse, 10.000 perguntas em 3 dias. Ela tem que ter uma estrutura mínima de funcionários que cubram aquela área e que seja possível, num espaço de curto muito pequeno, entrevistar uma quantidade de pessoas muito grande. Tabular, fazer um relatório, organizar, né? Então, assim, via de regra, você faz uma pesquisa, vamos dizer assim, rápida e indireta sobre a capacidade daquela empresa fazer a pesquisa, né? E interessante é que as empresas que são feitas de fachada, às vezes, não tem nenhum funcionário registrado. Você vai no Ministério do Trabalho verificar 0 funcionário, entendeu? Então, o que é que você tem que fazer na prática? Entrar com a representação na Justiça Eleitoral, com um pedido de liminar, para que aquela pesquisa seja suspensa, que ela não seja divulgada. Agora, por dever de honestidade, devo informar aí os nossos colegas, futuros colegas advogados, que, muito embora às vezes o judiciário reaja e impeça a divulgação desse tipo de pesquisa, elas ainda são divulgadas porque é aquela história do risco-retorno. Muito embora o candidato não faça diretamente, através das redes sociais dele, etc., mas ele faz através dos disparos em massas de robôs, de fakes. E aí enfim. O dano já está. E aí, pronto, depois que você divulga uma pesquisa desse tipo, né, o dano é irreversível, na minha opinião. Para municípios tem até aquela prática comum. Eu acho que quanto menor o município, maior o impacto, né? Porque tem até aquela prática comum de imprimir e as folhas aparecerem de manhã. Baturité, na última eleição, aconteceu isso. Tanto aparecem cartas, como aparecem as pesquisas, os resultados, nas praças, impressos, assim, tá em todo lugar. Quando eu falo isso, não é nem de pesquisa falsa, não. Me faz esse recorte por dever de honestidade. É de que colocaram como se fosse um jornal de ampla publicação que estava apontando para aquele resultado da pesquisa, enquanto o jornal não tinha feito nenhum tipo de pesquisa. Verdade. Pesquisa, ela é mais fácil de você verificar fonte, verificar empresa, verificar todo o aparato que uma pesquisa tem de etapas para ser cumprida, né? Mas em relação às fake news de eleições, em relação a isso, o que a gente... Temos até uma pergunta aqui sobre isso. Ó. O professor Jefferson Vasconcelos diz o seguinte: sem dúvida, é notório que o marketing, especialmente o voltado para as mídias sociais,
tem impactado diretamente as eleições. Sim. Como propício para, um campo propício para fake news. E como atua a assessoria jurídica nesses casos? Pergunta difícil, viu, colega Jefferson? Colega Jefferson. A gente não tem uma receita do bolo pronto para isso, não. Mas eu estava conversando aqui antes de começar o podcast com a Juliane, com o Tafarel, e vi uma notícia interessante que houve uma pesquisa recente agora com os brasileiros e eles confessaram de que cada 10 brasileiros, 4 recebem pelo menos uma notícia falsa por dia. Então, esse mundo da internet é um mundo que é a história do cachorro correndo atrás do rabo. É a justiça correndo atrás de tentar alguma forma de bloquear, de punir, de inibir esse tipo de situações. Não me parece que seja uma coisa fácil de fazer, porque à medida que se cria mecanismos, e aí o TSE fez um acordo de cooperação lá com o Mega, né, que é o dono do Facebook, o Meta, desculpe, que é o dono do Facebook e do Instagram, foi lá, fez um acordo com o WhatsApp, não conseguiu fazer com o Instagram, mas, enfim, a Justiça Eleitoral tem tentado ver as peças e dificultar essa situação, ou tentar diminuir, proibiu a questão dos disparos em massas pelo WhatsApp, né? O WhatsApp limitou a quantidade de pessoas nos grupos, limitou a quantidade de pessoas que você pode encaminhar mensagem de cunho eleitoral. Então, me parece que a Justiça Eleitoral tem tentado dar a resposta adequada nessa questão das fake news. Mas, tal qual a questão da boca de urna, me parece que a questão da fake news também ela é uma coisa que nós não vamos conseguir resolver. Eu acho que só através da informação verdadeira, de você conscientizar, principalmente as pessoas que têm um pouco mais de idade e que não tinham acesso à informação, né? Eu gosto muito de dizer que os tiozões do WhatsApp, os vovós do WhatsApp, eles recebem alguma mensagem encaminhada, eles já têm aquilo ali como verdade. Eu tenho na minha família as pessoas dizem, não, mas eu recebi no grupo da família, eu vi lá e foi fulano de tal que mandou para mim, entendeu? Então, essas pessoas também elas não têm ainda a cultura de buscar uma fonte de informação verdadeira num site certificado, numa situação desse tipo. Mas, vindo aqui para a área mais da campanha, o que a gente pode fazer? Representações ao Poder Judiciário, para que o Judiciário, encontrando algum caso específico, ele possa punir o autor daquela notícia falsa ou daquela publicidade que não é permitida. Então, o Judiciário, nesse ponto, eu acho que é muito célere. E os provedores de internet também, como podem ser responsabilizados por isso, eles costumam atender rapidamente às determinações judiciais de retirada de perfis falsos do Instagram, do Facebook, enfim, em situações assim. Me parece que o ponto mais difícil de se combater, de fato, são os encaminhamentos de mensagem em massa. Esses aí são realmente mais problemáticos, porque o rastro deles fica mais difícil de você começar a pegar, porque é uma sequência de encaminhamentos, então fica mais difícil. É bem polêmico esse tema. Como nós estamos nos encaminhando para o final, quando a conversa é gostosa assim, fica difícil, quando tem várias perguntas contemplar aqui. Tudo, né? Contemplar tudo é complicado. Mas vamos trazer uns temas polêmicos. Vamos lá. Vamos lá, começando. Olha, tem Combinamos temas polêmicos hora, aqui. Né? Combinou que não ia falar de polêmica, né, gente? Vocês querem polêmica aí? Não, eu não queria, não. Eu queria falar polêmica. Eu gosto, o pessoal no podcast interdisciplinar gosta de um fuxico, uma polêmica, então vamos também seguir a regra. O professor Edilson, que é o diretor-geral, deve estar nos assistindo também, mandar um abraço para ele. Professor Edilson. Ele também ontem deixou uma pulga atrás da orelha e disse assim, essa pergunta aqui, será que ela pode? É uma pergunta que pode. Eu tenho um primo que mora nos Estados Unidos e a gente sempre está falando de política, e uma coisa que ele fala muito ele tenta defender, independente de questão política, de partido, né, de candidato A ou B, é uma forma de dar cada vez mais transparência às eleições. E aí ele mandou até umas fotos para mim hoje de como isso funciona lá nos Estados Unidos, um voto e ser contado, passar por 10 pessoas contabilizando para todo mundo auditar aquilo ali. E nessas eleições ficou muito forte a questão das Forças Armadas, eventualmente, auditarem, entre aspas, acompanharem, fiscalizarem aí também essas eleições. Como é que você enxerga isso? Tem muitas pessoas que defendem que isso seria
Isso lembra logo de pronto algo muito negativo, até mesmo lembrando de outros países em que essas eleições auditadas pelas Forças Armadas acabaram em ditadura, enquanto outras pessoas dizem que se não tem nada errado, não teria problema, é só um órgão a mais, uma entidade a mais que vai fiscalizar. Eu até expliquei a ele que hoje, para quem não sabe, é importante que isso fique claro, porque quando é dito que precisa auditar, as pessoas não sabem. Só é dito que precisa auditar, mas não diz o que é que tudo que já se existe hoje. Sim. Hoje, o software da urna, ele é entregue aos partidos políticos, eles podem questionar, eles podem colaborar, podem criticar aquilo ali. Quando esse software ele é instalado, os partidos acompanham, os candidatos acompanham, quando as urnas são lacradas, quando acaba... Desculpa, só de interromper, só para lembrar nessa linha, é um teste de rigidez da própria urna. Antes de ser lacrada, o TSE ele abre um período para que quem quiser... Pode questionar, tá aí, livre, tá disponível. Tente hackear a urna, tente entrar no sistema interno da urna. Há um período em que o próprio TSE ele abre para qualquer pessoa, qualquer interessado de verificar a rigidez do sistema, que ele tente acessar ao sistema da urna eletrônica. Só esse parênteses. É até uma coisa interessante também, que pude acompanhar das profissões que já desempenhei, a Polícia Militar, assim como outras forças, né? Estão que lá na segurança dessa urna, no local de votação. O traslado, né? Do traslado, da segurança dela, quando ela já está ali no local de votação, a preocupação de fechamento de toda o local, então tem isso. Então sai um boletim de urna, as pessoas, cada um pega uma cópia, geralmente tem ali os fiscais dos candidatos, estão no local, já pegam uma cópia e levam para fazer a sua própria contagem, eles mesmos geralmente têm alguém ali que se reúnem, né? Todo mundo envia para o mesmo lugar e estão contabilizando se tem chance de ganhar, se já perdeu, se tem como virar, enfim. Sim. Via de regra, numa cidade pequena, você sabe o resultado rápido. Antes do próprio TSE, ou da própria Justiça Eleitoral. O candidato já sabe como é que foi o resultado da eleição, justamente por essa apuração paralela. A OAB também acompanha, tem comissões especiais que têm liberdade de entrar em todos esses lugares, mas eu acho que, mais do que todos esses, os próprios candidatos, eles são os maiores interessados. E se eles mesmos recebem esses boletins e já fazem essa contabilidade de cálculo de quem é que vai ganhar, quem está na frente, quem não, quem mais do que eles poderiam, né? E teriam um interesse de questionar, ei, tá errado, esse cálculo, o resultado que você anunciou tá errado, porque nós calculamos tudo ali e deu diferente. E nós, há muitos anos que a urna já é utilizada, eu era criança quando começou a ser utilizada aqui no Brasil, ela nunca houve isso, esse questionamento de algum candidato perder e dizer, olha, eu tenho aqui as provas de que está errado, o resultado está errado. Então, eu me pergunto se, e aí eu até levantei essa reflexão para ele, será que tudo no Brasil não está se tornando foco das Forças Armadas, não está tendo uma confusão, tipo, o Ministério da Saúde, vou colocar quem? Forças Armadas. O INSS não está analisando os auxílios-doença em tempo. Vou fazer o quê? Vou convocar as Forças Armadas para o INSS. Será que as Forças Armadas, nós estamos tendo uma confusão de competências, porque cada um tem a sua competência. Eu não sei de contabilidade. Exatamente. Eu não sei de saúde. Eu sei do jurídico. Também não sei pegar uma arma, vou disparar porque não sei mexer. Não tenho nada, não tenho habilidade, não tenho treinamento, não sei. Então, cada um tem uma sua técnica. O que é que você pensa sobre isso? Vamos botar um pouquinho mais de gasolina na polêmica? Bote. Não, porque já tem gente aqui, já tem gente muito polêmica aqui nas mensagens. Eu vou fazer só uma breve regressão. Voto impresso. Foi uma discussão também tremenda que nós tivemos agora há bem pouco tempo, né? Um pouquinho antes dessa questão dos militares também, e até certo ponto apoiada nessa situação. Para quem milita no direito eleitoral, para quem já participou de eleições, seja como mesário, seja como advogado, seja como candidato, seja como fiscal, todo mundo sabe que o voto impresso já existe no Brasil há muito tempo. Mas como assim, Rinaldo? Quando você vai iniciar uma eleição, você aperta um comando na urna eletrônica, ela emite um boletim de urna chamado zerésima. É obrigatório que aquela urna, quando ela emitir esse documento impresso, todos os candidatos estejam com o voto zero.
Então, ali já é um voto impresso, demonstrando de que está zerado todo mundo. Ao final da eleição, encerrou-se o horário da eleição, quando o presidente da sessão vai lá e dá o comando na urna para ela encerrar a votação, o que acontece? Ela emite um novo boletim, dessa vez indicando a quantidade de votos que cada candidato teve. Então, para que você quer um voto impresso melhor do que esse boletim de totalização? Então, se cada candidato tiver dúvida, basta pegar todos os boletins de urna, somar, fazer uma contabilidade paralela. Como é feita? Eu já participei de várias desse tipo. Que eles fazem. Você eles cria, fazem. Você cria uma planilha no Excel, interessados fazem. Você já bota lá as sessões eleitorais e vai botando. Vai somando. Aí a pessoa vai ligando. Olha, aqui na sessão foi tantos votos para um, tantos votos para outro. Então se faz uma apuração paralela. Como? Com o voto impresso do boletim de urna. Então, eu acho que o voto impresso, aquela discussão enorme que se travou no Brasil, de tem que ter o voto impresso, por que só no Brasil tem urna eletrônica? Não, não é só no Brasil, não. Os Estados Unidos também tem. Ele não usa em todos os estados, em todos os condados, mas ele tem. Por que ele não tem lá também? Com a questão cultural. Quando há uma eleição nos Estados Unidos, não é eleição só para um cargo eletivo, não. Elegem juízes, vão discutir se pode liberar maconha, se não pode. Eles aproveitam o período eleitoral para discutir outras questões que não são só a questão dos cargos eletivos. Então, essa questão também dos militares, eu acho que passa pela questão do voto impresso. E se politizar essas situações. Eu tenho muitos amigos militares, tenho muito respeito às Forças Armadas, e eu acho que eles são procurados, por quê, Tafarel? Porque sempre o Exército foi taxado no Brasil como uma instituição imparcial. Depois da redemocratização, as melhores pessoas, as melhores mentes, onde é que estão as melhores escolas? Vai lá para o ITA, vai lá para o IME, vai lá para a escola de aviação. Então, há uma academia muito forte no meio militar de qualificação. Então, eu acho que depois da redemocratização, os militares são taxados como pessoas que são qualificadas. Não só os militares do Exército, os militares da Polícia Militar, os oficiais também têm preparação nesse sentido. O que não se pode confundir, e aí é uma opinião pessoal minha, são alguns integrantes das Forças Armadas ou da Polícia Militar que se aproveitam de uma situação dessa política para tentar imaginar que aquilo ali é a opinião de toda a corporação. Não é. Nós temos mal advogados na OAB? Temos. Nós temos mais profissionais no Conselho de Contabilidade? Temos. Nas Forças Armadas, infelizmente, também. Eu acho que é mais uma questão oportunista de que algumas figuras das Forças Armadas, infelizmente, caem ou entram nessa situação do que uma coisa institucionalizada ou generalizada. Só para terminar essa questão da fiscalização, eu acho que foi terrível essa situação de se aceitar ou até de se cogitar aceitar que as Forças Armadas façam uma apuração paralela. Eu acho que isso foi um precedente gravíssimo que foi aberto, porque não há necessidade. E aí você deixa a porta aberta para que outras instituições também façam a mesma cobrança. Ora, se as Forças Armadas podem fazer uma apuração paralela, por que a OAB não pode? Por que o Conselho de Contabilidade não pode? E aí o TSE vai ter que abrir agora as portas para todo mundo? Para que cada um emita, né, o seu cada parecer. Um faça? Não. Aí... essa chancela ela não existe, ela não está prevista na Constituição. As atribuições dos militares estão lá, arraigadas na Constituição. Eu acho que é um precedente gravíssimo e me parece que nesse ponto ainda há uma nuvem de dúvida. Né? A primeira notícia que saiu foi de que o TSE havia aceitado essa fiscalização paralela numa determinada quantidade de urnas. Depois o TSE apressou-se em desmentir, mas hoje à tarde, estava vindo para cá e estava ouvindo que aparentemente o TSE já deu para trás de novo e já teria concordado com essa fiscalização paralela. Eu não quero crer que isso seja verdade, porque realmente seria um precedente gravíssimo que seria aberto na democracia brasileira. Tomara que não, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão de o cidadão que vai votar no dia da eleição, ele não vai poder adentrar ao local da votação com o celular. Como é que vai se dar isso aí? Ele vai ser impedido de votar? Isso, na verdade, estão tornando uma polêmica uma coisa que já é um tanto antiga, né? Isso não posso dizer que é bem uma novidade, né, Reinaldo? Não é. Já existia a vedação e vocês podem resgatar na internet artes, panfletos, folders de que era vedado que a pessoa fotografasse a urna, né? Então Sim. Isso já existia no passado, porque nós sabemos que culturalmente, historicamente,
nós temos, infelizmente, esse passado, esse registro de que as pessoas recebiam dinheiro, votavam, depois tinham que comprovar. Cabresto, né, da nossa história do Brasil. Exatamente, faz parte da nossa história, não tem como apagar. E é uma tentativa de fazer com que as pessoas não perpetuem essa prática, né? O que o TSE aí polemizou, essa ideia de que você vai ter que deixar o celular fora, né, antes não vai poder entrar na cabine, e se não, sob pena de não votar, não vai poder entrar, né? E aí pergunta, será que isso não seria um dano, não deixar aquele eleitor entrar com o celular, não seria um dano maior do que deixá-lo entrar? E antes disso, antes de passar a palavra, ele não vai poder entrar à frente da urna ou já no local de votação? É a frente da urna, à frente né? da urna. A ideia é de que ele, ao fazer, quando você chega na sessão eleitoral, né, você faz primeiro a identificação ao mesário, você apresenta a sua carteira de identidade, o seu tipo de eleitor, ele vai olhar se o seu nome está lá naquela relação daquela sessão eleitoral, e aí depois você vai para um segundo momento lá para a lista de presença para assinar, e aí o presidente da sessão ele libera o seu acesso até a cabine de votação, né? Sim. Porque você tem a mesa, onde ficam o mesário e o presidente da sessão, e você tem a cabine, que geralmente fica a poucos metros da mesa, mas não é junto com a mesa, né? Na mesa o eleitor faz a identificação, o mesário confere se aquele eleitor é daquela sessão eleitoral, e aí depois ele vai até a cabine de votação. A novidade, né, entre aspas, como o professor Tafarel diz, é que agora uma determinação expressa da Justiça Eleitoral de que o eleitor precisa entregar o aparelho celular dele ao presidente da mesa. Então, imagino eu que quando o eleitor chegar na sessão e apresentar a carteira de identidade, o presidente vai dizer que você tem que deixar o seu telefone celular aqui comigo na mesa para votar. E aí eu acho que essa é uma problemática que nasceu das questões das fake news também. Por que eu tenho essa visão? É muito comum, vez por outra, você pegar um eleitor dizendo eu apertei o número tal e apareceu, foi a foto do outro candidato. Eu acho que todo mundo já ouviu alguém, eu ouvi dizer, né? Então, o que eu imagino que passou na cabeça do ministro lá do TSE? Ele vai dizer assim, rapaz, eu vou proibir do cara entrar com o celular, porque daqui a pouco vai aparecer um monte de vídeo falso, filmando lá o cara apertando um determinado número e aparecendo outro candidato. Vamos pegar esses vídeos e vão começar a jogar por aí afora para dizer que houve fraude, que aquela urna não estava funcionando, que a justiça eleitoral é corrupta, etc, etc. Então, eu imagino que a justificativa tenha sido essa. Agora, me parece que é uma decisão tanto quanto extrema, e eu acho que nós vamos ter muito problema nessas eleições com relação a isso, né? Nós estamos numa eleição extremamente... até de segurança, eu penso até para a segurança do presidente que vai negar mesmo, ele vai ter que ser muito corajoso de dizer, o senhor não vai poder, não vou liberar a urna. O senhor não vai votar. Vai ser uma... Assim, é uma novidade e assim, eu acho que vai ter muita confusão, porque a gente está numa eleição muito rígida, disputada, e as pessoas estão com o ânimo exaltado de lado a lado, e eu imagino que isso vai trazer uma certa... turbulência nas sessões eleitorais. Tomara que eu esteja errado nessa previsão. Mas me parece que esse pano de fundo dessa determinação foi essa questão das fake news. Eliane, vamos analisar alguns casos que também chamaram atenção aqui recentemente? Vamos. Agora vou só restringir a um. Vamos subir só um, porque o nosso tempo... Já subiram as 3 placas aqui atrás de você não estava vendo? Uma hora. Vamos trazer chegando, traz né? um último aí que a gente combinou. Então vamos lá. Então vamos concluir, né? A gente acho que é melhor para não trazer caso só de um lado, eu acho que eu vou sugerir para a gente assim, mesclar. Levando aquele viés de que a gente não tem vinculação político-partidária e tal, ou a gente não falar sobre nenhum, ou falar dos dois, deixar para falar para os dois depois. O que eu posso fazer? Dá para mesclar. Mas, assim, eu vou dar aquela sugestão também aqui no ar, né, de deixar essas peças que são polêmicas, né, dessas decisões polêmicas não aí recorte. Nos comentários. Não recorte. Né, nos comentários aí, essas petições, essas decisões aí que são recentes aí, disponível para o pessoal que está assistindo a gente, né? Pedir aqui ao professor Tafarel, ao professor Juliano, que deixem aí nos comentários depois um linkzinho de acesso. Eu vou disponibilizar essas peças para que as pessoas possam depois ter a curiosidade de ver a peça, como é que é a peça, como é que foi a decisão, qual era o fundamento jurídico da peça e da decisão.
Eu acho que a conversa foi boa, a gente acabou alongando muito. Demais, ainda temos perguntas também no chat, subiu outra placa aqui, ele pede para eu parar e pede para eu olhar a pergunta do chat, tá uma confusão. A gente aqui. pode voltar depois então, para falar de caso prático, se quiser. Tem alguma pergunta no chat que a gente possa substituir? E aí a gente não faz as nossas, mantemos a nossa imparcialidade aqui. Você né? quer fazer aí? Meu celular descarregou, você acredita? Vamos lá. Inclusive, o professor Edilson tá aqui, ó, se manifestando, tá fazendo aqui perguntas. Se for parcial, hein, professor Edilson, fazer outra aqui. Não sei se ele retirou. Eu estava aparecendo aqui, eu acho que não está aparecendo mais. Abraço, professor Edilson, nosso diretor-geral. Não está aparecendo mais. Ele estava questionando mais ou menos assim. Era como... Com base em que nós podemos dizer que esses vídeos e essas fotografias, de fato, eram... enfim, era mais um questionamento sobre postagem mesmo, sobre esses vídeos que podiam acontecer, essas fotos que poderiam acontecer lá. Mas ele retirou aqui a pergunta, vamos seguir então com outra. Esse fundamento aí, para mim, é bem clássico, porque assim, o voto, ele é universal, né? Todo mundo pode votar a partir dos 16 anos, mas ele também é secreto. Exatamente. Então, o fundamento de não se permitir as filmagens ou as fotografias é para obedecer à determinação constitucional de que o voto é secreto. Se o eleitor quiser espontaneamente expressar em qual candidato ele vota, também é um direito dele. O que ele não pode é, na cabine de votação, ele ter uma prova fotográfica ou através de filme de que ele votou naquele candidato A, B, C ou D. Verdade. O voto ele é secreto. Mas o fundamento jurídico é esse ponto. Então vamos fazer as últimas perguntas? Vamos lá, né? Então é o seguinte. Existe eu faço outra, então. Existe na lei de eleições várias vedações aos agentes públicos e até mesmo existem, às vezes, confusões, né? Porque a pessoa ela é candidata, mas ela também já está ocupando um cargo. E para não haver prejuízos à igualdade entre os candidatos, a lei prevê várias vedações, dentre essas vedações, transferência de repasse, pegar um servidor e tirar de um lugar, transferência de servidor, né, transferir para outro, às vezes, como as pessoas popularmente chamam de perseguição, se você não vota comigo, enfim. E aí, de uma forma bem imparcial, de uma forma sem tomar partido, seria interessante a gente analisar notícias recentes que saíram aqui no nosso estado, em que o próprio PDT, né, entrou com uma representação e o TRE suspendeu repasses do governo do estado para os municípios, em obras, em convênios, enfim, sob a acusação de que esses repasses eles teriam um cunho eleitoral. Então, queria que você analisasse, comentasse mais ou menos como vê esse tipo de situação, qual é a política por trás, de fato, que tem nessa lei, nesse artigo, o que é que o legislador quis e como é que você vê esse cenário hoje? Bom, a finalidade da lei eleitoral é manter a isonomia dos candidatos. Então, se você disser assim, resuma a lei eleitoral, ela tem que manter as mesmas condições de igualdade para todos os candidatos. Por óbvio que, quando houve a emenda constitucional e se permitiu a reeleição a cargos públicos do Poder Executivo, a legislação também teve que avançar nessa situação de proibir algumas condutas de políticos que já detinham cargos públicos e que estavam candidatos à reeleição. Porque, senão, seria muito difícil um candidato de oposição que não ocupava o cargo público ganhar de um candidato de situação. Então, a lei das eleições, no artigo 73, ela previu várias vedações aos agentes públicos que estejam ou não concorrendo a cargos eleitorais. Então, a vedação ela não é só, que algumas pessoas pensam, não, a proibição é só para o candidato. Não, não é. A proibição é para agente público no sentido amplo de qualquer pessoa que esteja ocupando um cargo público. Ele tem que manter
a imparcialidade dele. Por exemplo, ele não pode, se for candidato, não pode participar da inauguração pública. Sim. Não pode ser utilizado os meios de comunicação oficiais para divulgar durante determinado tempo. Então, essa legislação, o pano de fundo dela, a justificativa dela é manter a isonomia entre os candidatos, seja de situação, seja de oposição. Essa situação do PDT, de fato, o argumento, a justificativa do PDT é de que o governo do Estado estaria beneficiando prefeitos que teriam aderido à candidatura de um determinado candidato. Estaria beneficiando a prefeitos de cidades através do repasse de verbas que teriam aderido à candidatura de um determinado candidato. Então, a justificativa da ação, é uma ação de investigação judicial eleitoral, era de que haveria um abuso de poder político, na medida em que o governo do Estado estaria, eu vou deixar estaria, porque as palavras não são minhas, estão na ação, vou disponibilizar também lá, estaria beneficiando esses determinados prefeitos, né? Me parece que a decisão liminar, ela tão somente transcreveu o que está escrito nas vedações, né? Porque uma das vedações que está lá na lei eleitoral é de que o ente público ele não pode realizar transferências voluntárias 3 meses antes da eleição. O que são transferências voluntárias? São aquelas transferências de recursos que não são obrigatórias. E nós temos na lei algumas transferências obrigatórias, né, para a saúde, para a ação social, enfim, que estão lá com carimbo e que tem que ser repassada, independentemente de se está no período eleitoral ou não, porque os órgãos têm que continuar funcionando. Né? A prefeitura não pode deixar de receber salário, que vai ter que pagar funcionário, etc, etc. Então, as transferências voluntárias são aquelas que são feitas de forma espontânea pelo governo. Vai lá para fazer um convênio, para fazer 2 quilômetros de asfalto lá em Baturité. É feito um convênio da prefeitura com o governo do estado para fazer aquela obra específica. Então, o que a lei proibiu foi de que houvesse repasse durante 3 meses. E me parece que a decisão ela foi acertada nesse ponto, porque ela tão somente transcreveu o que está previsto no artigo 73 da lei, que é a impossibilidade de transferência e repasse que não sejam voluntários. Agora, se de fato aconteceu isso ou não aconteceu, se de fato o governo estava ou não estava privilegiando os prefeitos, isso aí vai ser uma matéria de instrução processual, que aí ao final nós vamos ter um resultado. A decisão liminar, ela diferentemente do que é divulgado por outras pessoas também, ela não diz que haveria o beneficiamento daquelas candidaturas. Sim. É de que ela suspendeu, que o governo suspenda os repasses que já estava previsto na lei. Então, se de fato aconteceu isso vai ser matéria de instrução ainda no processo, e eu acho que vai demorar algum tempo ainda para a gente ter uma resposta definitiva nessa situação. Entendi. Esse mesmo PDT, né, ele solicitou ali a inexigibilidade do atual presidente da República por questões do 7 de setembro e de uma possível ali colocação partidária, pedido de voto, ou o que quer que eles tenham entendido. Em relação a isso, como é que escorre um pouquinho desse caso para a gente, né? Bom, eu vou usar, eu gosto de dizer, eu gosto de usar a mesma régua, né? A gente tem que ter uma régua do mesmo tamanho para analisar situações que aparentemente são divergentes, né? Mas assim, a minha régua análise é a mesma. Técnica imparcial. Qual é o pano de fundo também, né? Qual foi? E não foi só o PDT. A gente teve ações também manejadas pela coligação do PT, teve ações manejadas também pela coligação da outra candidata a presidente da República. Se não me engano, foram 4 ações que foram ajuizadas sobre a mesma matéria, que é a questão dos atos do 7 de setembro. Tá? Então, para mim, a régua é a mesma. Qual é o objetivo da lei eleitoral? Manter os candidatos com a mesma condição de acesso aos meios de comunicação. Então, eu pergunto, teria a Simone Tebet condições de ter participado do desfile de 7 de setembro transmitido pela TV Brasil? Não. A exposição, né? Naquele exposição momento, na televisão que é oficial, naquele momento discurso, que é oficial também. Tantos minutos de discurso, entendeu? Então, teria o Ciro Gomes acesso à TV Brasil, que é a TV oficial, de ter deixado o vídeo lá no site oficial da TV Brasil com um discurso depois de terminado o evento cívico? Imagino que não. Então, eu acho que o ponto aí é exatamente esse, a igualdade de condições entre os candidatos. E a liminar também, ela foi muito pontual, apesar das ações terem
uma série de argumentos a respeito do custo, que foi muito elevado em relação aos anos anteriores, e que houve participação, por exemplo, de tratores, que nunca tinha acontecido também. Empresários no palanque. Empresários declaradamente apoiadores da candidatura do atual presidente, que também não havia acontecido antes. Então, há uma série de outros argumentos que me parecem muito sólidos nesse ponto, de que houve uma utilização indevida do espaço, do momento, né? daquela cerimônia que, em tese, era uma cerimônia de governo e não do presidente, né? Era uma comemoração de 200 anos da independência do Brasil, e aí eu acho que o presidente poderia ter feito perfeitamente o comício num local próximo de lá, mas eu acho que o erro foi se utilizar de uma estrutura que já estava lá posta para colocar um empresário, para colocar os tratores do agronegócio, que é uma área da economia que é diretamente ligada ao apoio a ele, a ter um empresário que tinha acabado de ter sido objeto de uma decisão do Supremo de questão de liberação a um eventual golpe, né? Então, essa situação toda, ela traz os olhares, e aí a liminar também, ela só para concluir esse assunto, a liminar também foi muito pontual, a decisão liminar, foi tão somente para proibir que o candidato divulgue na propaganda política dele imagens do evento do 7 de setembro, que ele tenha participado do evento do 7 de setembro, e também para determinar que a TV Brasil, que é uma televisão oficial, retirasse do canal do YouTube os vídeos. Esses vídeos. Acho que a transmissão inteira, se não me engano, ele determinou em algumas partes que fossem retiradas, porque eram partes claramente que não faziam obediência à legislação eleitoral na questão dessa equidade de chances entre os candidatos. Agora, também acho que é uma ação que vai dar muito pano para manga. Eu acho que, eventualmente, o presidente sendo reeleito, vai haver uma discussão muito grande a respeito dessa situação. A pressão por essa decisão vai ser muito maior. Eu acho que ele, sendo vencedor nas eleições, nós devemos ter um período bem turbulento, em relação político e jurídico, né? Acho que vai continuar com essa turbulência política e jurídica por conta também dessa situação de enfrentamento, que é uma coisa que é muito, muito pertinente à pessoa, né? Até porque esse parecer ele vai chegar após essa decisão. É uma decisão liminar, é uma decisão temporária, é uma decisão que ela não analisa a fundo a ação. Ela não diz se tem razão ou se não tem razão. Ela diz mais ou menos o seguinte: olha, eu vou decidir assim para tirar o vídeo só para não causar mais prejuízo, só para manter a situação equilibrada. Mas na frente nós vamos decidir se isso foi uma irregularidade e se essa irregularidade é capaz de eventualmente cassar o mandato de um presidente reeleito. Eu acho que essa vai ser uma situação que vai dar muito pano para a manga ainda. Tema bacana de discutir, hein? Eleições e todo mundo, né, acaba sendo eleitor também, né? Exatamente. Então, direito do trabalho, ou você é empregador, é empregado, consumidor, todo mundo é consumidor em algum momento. Então, assim, é um tema que diz respeito a todos os cursos, a todos os cidadãos, todo mundo que está no YouTube tem interesse de saber, né? E deve ter esse interesse, deve se apropriar dessas regras, deve refletir, se permitir pensar, refletir. A ideia aqui não é tornar nenhuma tendência para nenhum lado, mas gerar reflexões, trazer aqui uma tempestade de ideias, para que as pessoas estejam mais instruídas, né? Saibam bem dos seus direitos, do que deve, o que é que pode, quais são as regras do jogo. As eleições estão aí em todas as rodas de conversa, você tem que estar por dentro também, para não ficar por fora, não ser excluído, né? Verdade. Eu já vou considerar essas as nossas palavras finais, que mais do que extrapolamos ali o tempo, mais do que extrapolamos o tempo de podcast com esse assunto, e vou pedir para o doutor Reinaldo aí deixar uma mensagem final aos nossos alunos de direito, em especial, para a gente encerrar aqui o podcast. Mas antes de encerrar, eu vi em duas falas do doutor Reinaldo, ele falando da importância de termos um aparato jurídico, lógico, para esse candidato, mas um aparato também de um profissional contábil. Então, para vocês aí, nós da contabilidade, né, que aí eu já me incluo nisso, eu não sou especialista na parte eleitoral, porque é uma especialidade, assim como o direito, ele tem também essa especialidade, mas é uma área da contabilidade muito em voga, muito bacana de se trabalhar e muito procurada. Sou contador e às vezes eu tenho muitos amigos que trabalham com isso, mas às vezes faltam
ali profissionais dentro da contabilidade que estejam voltados especialmente para essa área. E mesmo que não tenha eleição, é obrigatório ao partido político prestar contas anualmente. O diretório municipal, o diretório estadual e o diretório federal. Então há essa necessidade, né? Há um mercado de trabalho que não depende só da eleição para o contador também. Tá vendo? Então ele é necessário também em períodos que não são de eleição. Né? É obrigatória a prestação de contas anual do partido, mesmo que não tenha movimentação financeira. Olha o nicho e a oportunidade pois aí, é, né? Então, meus queridos, minhas queridas, por favor, da contabilidade também, preste atenção aqui nessa parte. E palavras finais, doutor Reinaldo. Só vou agradecer a você, Juliana, ao professor Tafarel, pelo convite. Acho que foi um bate-papo muito, muito legal. Me colocar à disposição de vocês para eventualmente se necessitarem de alguma outra conversa. Um ambiente muito bacana. Parabenizar a FMB pela estrutura que tem em Baturité, pela estrutura que tem aqui em Maracanã, que eu não conhecia, muito bonita, assim, uma estrutura muito, muito boa para o nível que a gente precisa que tenha nas instituições de ensino. Agradecer a audiência dos futuros colegas de direito e me colocar à disposição para que, se quiserem mandar mensagem, se quiserem depois chamar para um bate-papo lá na faculdade, estou à disposição, vai ser o maior prazer do mundo. Obrigado, boa tarde. Tudo bem. Obrigado. Obrigado, Rinaldo. Aqui ainda temos mensagens. Entender um pouco sobre eleições, muito importante. Outras pessoas dizendo, eu já quero mais 3 horas de podcast. Ai, meu Deus, não dá. Um abraço, vamos marcar para o segundo turno. Um abraço, pessoal. Também me despeço. Lembrando a todos que hoje tem aula, mais tarde ainda tem aula para vocês. Cobrança ao vivo. E a gente se encontra nas novas oportunidades. Acompanhem sempre o Interdisciplinares aqui, o podcast da FMB. Show. Gratidão pela audiência e até o próximo Interdisciplinares. Tchau. Tchau. O curso de Direito habilita você para diversas carreiras. Você pode ser um advogado, delegado, juiz, promotor ou tantas outras. Aqui na FMB, nós oferecemos um curso onde tentamos transformar você em um verdadeiro protagonista do judiciário, habilitado para atuar com os meios tradicionais e alternativos de gestão de conflitos. Nossa matriz curricular tem como diferencial 3 disciplinas de práticas interdisciplinares que já aproximam o aluno, logo no início do curso, à realidade profissional. Na sequência, nós temos mais 3 disciplinas de práticas simuladas, onde os alunos são exercitados a atuar em casos simulados. Na sequência, mais 3 disciplinas de estágio supervisionado, onde os alunos de fato passam a atender pessoas e casos reais no nosso núcleo de prática jurídica. Para tanto, nós contamos com professores especialistas, mestres e doutores, promovemos cines jurídicos, simulados da OAB logo a partir do 3º semestre, para que ao final do curso o aluno já esteja preparado para o exame. Nós temos ainda convênios com a Escola Superior da Advocacia, promovendo oficinas, palestras presenciais e remotas, visitas técnicas ao Tribunal de Justiça, ao Complexo Penitenciário, a sede do OAB, dentre tantos outros. Todos esses mecanismos resultaram no sucesso de nossos alunos em diversas seleções bastante concorridas, como para estágio no Tribunal Regional do Trabalho, Defensoria Pública, Ministério Público, dentre outros. Isso demonstra que hoje nós estamos oferecendo a você, que é aqui da região do Maciço de Baturité, um curso com a qualidade que antes só se via na capital, onde eu estudei e outros colegas. Então, eu te convido a vir cursar Direito na FMB. Vem para a FMB. O seu sonho está ao seu alcance.